Diamante de Erickson, ele foi descrito por Jeffrey Zeig, também muito descrito por Sophia Bauer em seu livro Manual de Hipnoterapia Ericksoniana. Beijo para Sofia se estiver assistindo, grande psiquiatra brasileira. Então, o Diamante de Erickson, ele basicamente que mostra uma das formas como o Erickson trabalhava. Você precisa de ter um objetivo terapêutico, ou seja, sempre que você vai contar uma metáfora, ou sempre que você vai promover uma sugestão indireta, o que você quer instalar de sinal? Qual é a sugestão que você quer instalar com essa história que você está contando? Onde que você quer chegar com o seu cliente? Ok? Esse é o primeiro passo. Tailoring. Lembra que eu falei que tailor vem de terno, alfaiate, sob medida? Tailor é no sentido de eu me utilizar o que o cliente me traz. Então, se o cliente me fala: estou sem chão, eu vou utilizar essa metáfora e devolver arrumada. Me sinto preso numa gaiola, eu vou usar a metáfora gaiola. Sinto um muro na minha frente intransponível, eu vou ter que criar uma maneira de você transpassar esse muro. Eu sinto uma dor de cabeça, parece uma bola de espinho. Eu vou ter que utilizar a bola de espinho ou algo semelhante e devolver corrigido. Como que eu devolvo corrigido? Embrulhando para presente. O termo embrulhar para presente significa devolver arrumado essas metáforas que o próprio cliente reclama sobre si, organizadas numa história. Lembre-se, pode ser uma história, pode ser uma história, que é uma história criada, pode ser uma história da minha própria vida. Ora, a melhor forma de eu falar da sua família, dos problemas que você tem com a sua família, é falando da minha família. Já percebeu quando uma mulher está grávida, ela encontra uma senhora, por exemplo, que já foi grávida, uma mãe, e a mãe diz o seguinte, né? Olha, querida, na minha época, quando eu estava grávida, sabe como que foi que eu fiz? Ela vai dar um conselho, por quê? Ao invés dela falar, faça isso, eu já vivi isso, ela fala, sabe como eu fiz? Então a melhor forma de falar sobre os seus problemas é falar sobre analogias que passam na minha vida, ou contar uma história, uma metáfora embrulhada para presente sob medida. Então assim, olha, eu tenho um objetivo terapêutico, eu utilizo tailoring sobre medida, me utilizo do que você traz e embrulho isso dentro de uma história para te contar. Tudo isso dentro de um processo. Processo tem a ver com estratégia, a indução que eu vou utilizar, mas entenda o conceito que eu estou dizendo, que vai muito além do que você está anotando aí. Provavelmente está desenhando um diamante aí ou você está pensando nele. Eu estou te dizendo que você, terapeuta, tem que saber o que você vai comunicar. Mais importante do que aquilo que você quer comunicar é o que o outro vai entender da sua comunicação. Será que aquela história que você está contando, aquele script que você pegou pronto, o cliente está entendendo o que você queria que ele entendesse? Nem sempre, não é mesmo? Então você tem que ter um objetivo bem claro, fazer sob medida, embrulhar para presente dentro de um processo. Vamos supor que o nosso objetivo seja diminuir a ansiedade do nosso cliente. Nosso cliente está muito ansioso e quer diminuir a sua ansiedade, certo? E aí eu vou me atentar, vou me observar no tailoring, quais são as palavras que ele mais usa, como ele reclama da ansiedade, ou seja, as idiosincrasias dele, as características dele. Vamos supor que ele reclama assim, ó, eu sinto que é como se fosse uma alavanca, que eu não consigo puxar ela e eu fico ansioso, como se eu não tivesse controle e como se todo o meu sistema estivesse em pane. Olha, já deu várias metáforas. Então eu vou me utilizar o que ele está trazendo e vou devolver arrumado para ele, embrulhado para presente. Por exemplo, eu posso contar uma metáfora da sala de controles, onde eu sugiro que ele se imagine numa sala de controles, que é a sala de computadores de sua própria mente, onde lá tem máquinas, computadores, cada um responsável por uma parte do funcionamento do seu corpo. Algumas máquinas ditam o rumo dos seus batimentos cardíacos, outras do seu funcionamento intestinal. Tem uma aqui que é da ansiedade, e é uma alavanca que está aí emperrada. De 0 a 10, quanto é essa ansiedade? Vamos supor que o cliente fala, é 8. E agora? Você encontra um jeito de afrouxar, desemperrar esta alavanca e puxar para onde fizer sentido para você. Eu fico aqui me perguntando se você quer levar para o 5, para o 4, para o 2, ou até mesmo para o 0, ou seja, eu dou opções. O cliente pode ir fazendo isso, e quando você fizer isso, confirme com a sua cabeça. Ou seja, eu estou dando a opção para ele fazer. E qual estratégia eu estou utilizando no processo? A estratégia foi a indução que eu fiz, o aprofundamento, foi a sugestão sob medida. Estão entendendo? Eu pego o que o cliente me traz,
percebo as suas características, como ele fala do problema, como ele metaforiza sobre o problema. Se ele não der metáforas, eu pergunto com que se parece. Sabe, quando eu vou trabalhar dores, eu falo, as pessoas falam, tô com dor de cabeça. Eu falo assim, com que se parece essa dor? Ai, não sei. Aí eu dou mais pistas. Se fosse uma fruta, que fruta seria? Ah, uma melancia. Uma melancia. Então eu vou trabalhar com a melancia, que pode virar um melão, que pode virar uma manga, que pode virar uma laranja, pode virar um limão, pode virar uma uva e você pode jogar fora. Ah, parece um trator. Um trator que pode virar um caminhão, pode virar um carro, pode virar uma bicicleta, pode virar um patinete. Ah, um Rottweiler, que pode virar um Pitbull, que pode virar um Labrador, pode virar um Shih Tzu, que pode virar um Poodle, que dá uma lambidinha com um focinho gelado no seu rosto. Então, eu vou usar o tailoring, ou seja, como o cliente descreve, com que se parece o problema. Seja ele falando o problema, seja eu perguntando, e vou devolver isso embrulhado numa história.